Hoje eu quero ministrar com o tema o poder transformador da presença de Jesus. Eu quero ler Marcos 4:37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se ia enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se bonança. Amém. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, louvamos a Ti, Pai, pela presença de Jesus entre nós, algo que Ele mesmo prometeu no Evangelho de Mateus, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de sol, dias ensolarados, como em dias de chuva, em dias de tempestade, o Senhor está conosco. E onde o Senhor está, nós sempre podemos experimentar algo transformador. Que hoje, em nome do Senhor Jesus, o homem e a mulher que está aqui, sinta, experimente, viva esta transformação do Senhor na área em que ele precisa. Que o amigo visitante, o amigo que ouve a mensagem gravada, assiste o DVD, nos acompanha pelas redes sociais, em nome do Senhor Jesus, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu profetizo e declaro que hoje haverá um encontro transformador com Jesus. Hoje a presença de Jesus marcará a vida de pessoas, não só neste lugar, mas mesmo em lugares distantes. Que o Teu Espírito se manifeste. Eu oro, Senhor, pedindo unção para ministrar Tua palavra nesta noite. Fala-nos ao coração de forma rica, viva e especial. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo e a igreja de Jesus, a família de Jesus, diga amém. Amém. Este salmo que eu vou ler agora, este versículo do Salmo 16, versículo de número 11, Salmo 16, verso 11, é muito lindo porque ele fala assim: Tu me mostras o caminho que leva à vida, a Tua presença me enche de alegria. Cadê a alegria? A Tua presença me enche. Eu vou começar de novo. Este Salmo 16, verso 11, marca muito a minha vida. Quando eu li hoje à tarde, o meu coração ardeu, porque diz assim: Tu me mostras o caminho que leva à vida. Deus indica para nós o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Isso, irmãos, isso é participar do culto, não é assistir um culto. Eu não quero, e eu vou me esforçar muito, para que você não assista culto aqui na Renovada, mas que você participe do culto. Amém? Amém? Eu vou repetir: a Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém, isso, é assim a pegada. Estou junto, estou entendendo. Eu conversava com alguém hoje, ele disse: pastor, eu fico às vezes preocupado. Esses dias eu estava do lado de um irmão que estava assistindo o culto, e de repente a pessoa pegou um papel e começou a riscar, escrever, desenhar. E eu assim dei uma olhadinha e vi que não estava anotando a mensagem. Aí a pessoa sorriu para mim: é que eu tive uma ideia agora e eu estou desenhando aqui antes que eu esqueça. O irmão disse assim: deixa a ideia para depois e presta atenção agora, porque essa ideia veio do diabo. Na hora do culto, se vier uma ideia para você que te rouba da palavra, essa ideia não veio de Deus.
Eu não vou dizer que se alguém ligar para você na hora do culto é o diabo, não, porque pode ser, né, a sogra que está ligando para você, pode ser, aí vai ser um problema para mim, ou alguém que você gosta, aí vai ser um problema. Mas o seu celular, põe ele em modo avião, sabe modo avião? Você vai lá, põe em modo avião, que aí ninguém liga para você na hora do culto para roubar. Porque a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola que o semeador saiu a semear, e a semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram e roubaram a semente. E ele diz assim: aquele que ouve a palavra, mas esquece dela, e o diabo vem e rouba. Não deixe que nada roube o que Deus tem para o seu coração nesta noite. Que verdadeiramente hoje seja uma noite de poder transformador da presença de Jesus em sua vida, porque a Bíblia Sagrada está repleta de passagens bíblicas que falam a respeito da presença de Jesus, onde Jesus andou, onde Jesus passou. Não houve no ministério de Jesus nenhum momento em que ele foi sem um propósito em algum lugar. Até quando ele levou os discípulos para descansar, diz a Bíblia que uma multidão o acompanhou, e ele levou os discípulos, porque os discípulos estavam muito cansados, e lá ele começou a pregar de manhã, e até de tarde não tinha parado de pregar. Era um dia de descanso. Até que os discípulos foram e falaram: mestre, despede a multidão para eles irem almoçar. E Jesus disse: não, dá-lhes voz de comer. Se bem que ele sabia o que ia fazer. Eu acho lindo isso. O texto diz assim: se bem que ele bem sabia o que ia fazer, ele ia multiplicar pães e peixes. Sabe, a presença de Jesus sempre marcou com um milagre. Então, todos os nossos cultos nós podemos dizer assim: tem surpresa no culto de hoje, porque Jesus está aqui. Tem um milagre vindo da parte de Deus na minha direção na noite de hoje. Aleluia. Pode aplaudir. Pô, agora pode, vai. Agora vai. Isso, vai. Eu tenho certeza de que você vai sair daqui de forma diferente hoje. Nós podemos ver nas passagens bíblicas, nos textos, em especial no texto que eu li na noite de hoje, que Jesus dentro de um barco, os discípulos sendo açoitados pelos ventos, pelas chuvas, pelas ondas, e os discípulos gritaram: peraí, o senhor está dormindo? E ele estava literalmente dormindo, com a cabeça no travesseiro. E os discípulos dizem: não se te dá que pereçamos? O senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Às vezes nós estamos assim, Jesus está ali presente. E olha, mesmo Jesus dormindo no barco, a tempestade se levantou. E eles clamaram a Jesus, Jesus se levantou e mandou imediatamente que o vento se aquietasse, que o mar se acalmasse, e aconteceu isso. Então, na vida daqueles discípulos, foi um momento especial que Jesus os estava preparando para outras dificuldades. Eu quero dizer para você que o que você está passando, o que você está enfrentando hoje, não é para te desanimar, não é para te destruir, não é para derrubar você. Não importa como você chegou aqui hoje, o que você está vivendo, se a presença de Jesus estiver e você convidar Jesus para este momento da sua vida, Ele vai pegar toda a matéria podre, estragada, e ele é especialista nisso. Ele pega coisas ruins que ninguém pode fazer nada. Como é que pode tirar algo bom de uma tempestade, de um vento bravio e de um barco que está para afundar, a água está entrando? Não dá para imaginar que vai ter uma coisa boa sair daí. Mas Jesus é especialista em pegar tempestade, barco afundando, e fazer com que o sol brilhe novamente. Ele vai fazer isso na sua vida. Eu creio nisso, porque um cristão verdadeiro confia nestas coisas da parte de Deus. Ele faz isso. No lugar da tristeza e dor, entra a paz e a alegria. Repita comigo: com Jesus, no lugar da tristeza e dor, entra a paz e a alegria. Na presença de Jesus, o lugar do desespero entra em tranquilidade. Entra em tranquilidade. Não importa o quanto você esteja desesperado com a situação que você está passando, o Senhor vai trazer tranquilidade. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. O Senhor está presente no barco da minha vida. O Senhor está presente no barco da minha vida. Glória a Deus, irmão. Dá um glória a Deus, irmão. Não seja tradicional, você é um renovado. Você não veio para assistir o culto, você veio para cultuar a Deus. Então exploda esse coração de alegria aí.
E encha essa boca e dá um sorriso bonito e diga aleluia. Glória a Deus. Em Samaria, ele transformou a vida de uma mulher samaritana que, muito feliz, passou a segui-lo. Aquela mulher, diz o Evangelho de João, capítulo de número 4, estava no poço tirando água, num horário que não era comum tirar água. E justamente ela estava indo a este poço tirar água neste horário, porque esta mulher era de uma conduta duvidosa. E ela não queria encontrar com as outras mulheres, porque certamente quando ela chegasse, as outras mulheres se afastariam e começariam a cochichar. Então ela vai no poço tirar água num horário que não tem ninguém, porque ela está envergonhada da vida que leva e ela sabe a vida que está levando. Mas diz a Bíblia que Jesus disse que lhe era necessário passar por Samaria. Ele estava indo para Jerusalém e os samaritanos não se comunicavam, não conversavam com os judeus, especialmente quem estava indo para Jerusalém. Para você entender, Samaria era a capital dos judeus nascidos no exílio. E eles fizeram de Samaria sua capital. E Jerusalém era a capital dos judeus autênticos. Então, tipo aquela rivalidade. Qual é a capital de Israel? É Samaria ou é em Jerusalém? Os de Judá diziam que era Jerusalém por causa do templo. Os das tribos do norte de Israel diziam que era em Samaria. Os samaritanos eram uma mistura de judeus nascidos no exílio. Enfim, eles não se comunicavam, mas Jesus disse: eu vou passar por Samaria. E passou por lá para ter um encontro com esta mulher. E ele trava um diálogo com esta mulher, coisa que era estranha, um judeu conversar com a mulher. A própria mulher diz: como sendo tu judeu, me pede a mim que sou mulher samaritana, dizendo dá-me de beber. Há uma distância entre nós muito grande. E Jesus olhou para ela e disse: se tu souberas quem é que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Hoje à noite, querido irmão, não importa o quão distante você esteja de Jesus, não importa quantos pecados te afastaram de Jesus, não importa quantas pedras ou quantas calúnias ou quantas coisas você já ouviu. Talvez você esteja neste culto dizendo: eu não sou digno nem de estar aqui nesta igreja. Deixa eu lhe dizer, aqui está a presença de Jesus, que veio aqui para te dar água viva e água em abundância. E quando Jesus oferece isso, a mulher diz assim: dá-me então desta água, para que eu não precise mais vir aqui tirar água. Jesus disse o quê? Vai e chama teu marido. Ela responde: não tenho marido. Jesus diz: dissestes bem, não tens marido, porque já tivestes 5 maridos, e o que tens agora, o 6º, não é seu. Deixa eu lhe dizer, na presença de Jesus, os nossos pecados são expostos, mas sem acusação. Os nossos erros e as nossas falhas são colocadas diante dele. Então, na noite de hoje, não se sinta constrangido por algo errado que você tenha feito na sua vida. Hoje Jesus está dizendo: eu quero te dar água viva. Hoje a minha presença aqui, como lá no poço de Jacó, com aquela mulher samaritana, hoje vai transformar a sua vida e vai mudar a história da sua vida. Aquela mulher olha para Jesus e diz assim: vejo que tu és profeta. Então responde para mim, Jesus, aonde é que nós devemos adorar? Os nossos pais dizem que nós devemos adorar no monte, aqui em Samaria. Os judeus dizem que se deve adorar lá em Jerusalém. Jesus olha para ela e diz assim: nem lá e nem aqui. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com a sua religião, Ele não está preocupado onde você nasceu, onde você foi batizado. Ele quer abençoar a sua vida hoje à noite. A Bíblia diz que aquela mulher ficou tão feliz que ela largou o seu cântaro, correu para a cidade e foi contar para todo mundo, dizendo: encontrei o profeta, encontrei o Messias. Ele me disse tudo quanto
diz respeito à minha vida. E então Samaria convidou Jesus para entrar lá. E ele salvou aquela cidade. Através da sua vida, Jesus vai entrar na sua casa. Através de Jesus, através da sua vida, Jesus vai mudar a vida de outros. Feche os olhos e diga: através da minha vida, Jesus vai mudar a vida de outros, em especial da minha família. Porque a presença de Jesus, ela é transformadora. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. E eu fui ler o Evangelho de Mateus, capítulo 8, mais uma vez na tarde de hoje, embora tenha lido muitas vezes, e eu fiquei encantado com o capítulo 8, como a presença de Jesus vai de uma forma linda, construindo uma transformação na vida de pessoas. Logo no capítulo de número 1, ou melhor, logo no versículo de número 1 do capítulo 8, começa assim: um certo leproso correu ao encontro de Jesus, um homem coberto de lepra, cheio de feridas, e olha para Jesus e diz assim: se tu queres, pode tornar-me limpo. Jesus diz: quero, e ele ficou limpo da lepra. Simples assim. Sabe por que foi simples? Porque o homem, na sua afirmação, disse: se tu queres, pode tornar-me limpo. Quero, pronto. Na noite de hoje, a minha fé e a sua fé deve ser tal qual a deste leproso. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando. A lepra naqueles dias era incurável. A lepra naqueles dias trazia um estigma de pecado, de imundície, de separação. O leproso tinha que ficar excluído, justamente para não contaminar outras pessoas, como o pecado contamina. Mas aquele homem olhou para Jesus e disse: se tu quiseres, tu podes. Deixa eu lhe dizer para você, hoje à noite, se a tua fé for como a deste leproso e dizer assim: se tu quiseres, Jesus, bem pode mudar a história da minha vida. Se tu quiseres, Jesus, aquele milagre que eu tanto preciso vai acontecer. Pode ser impossível aos olhos humanos, pode ser impossível aos olhos daqueles que te cercam, mas se você empenhar fé e confiar que a presença de Jesus neste culto será uma presença transformadora, então você vai ouvir da parte de Jesus a mesma resposta que aquele leproso teve: eu quero, porque eu estou mais interessado em te abençoar do que você de receber. Se você está pronto para receber, diga: se tu queres, Jesus, bem podes operar um milagre na minha vida, na minha família, na minha saúde, no meu casamento, nas minhas finanças, em todas as áreas da minha vida. Se tu queres, bem podes. E a resposta de Jesus para você é: quero. Seja abençoado neste momento em nome do Senhor. Seja abençoado, seja abençoada, seja. E eu falo aqui para alguém que precisa de um milagre ainda antes de terminar o último dia deste mês. Eu falo aqui para pessoas que precisam de um milagre antes que essa semana se encerre. Eu estou falando aqui para pessoas que me assistem ou me ouvem, que estão precisando de um milagre urgente. Um milagre agora. Eu preciso de Jesus aqui agora. E eu declaro sobre a sua vida: Ele quer te operar aqui e agora. Eu profetizo que doenças estão caindo destes corpos agora em nome de Jesus. Estão indo embora. Que demônios que estavam prendendo a sua vida, que forças malignas que estão tentando te arrastar para baixo, estão saindo por aquela porta correndo agora em nome de Jesus. Eu vejo espíritos correndo e saindo, enfermidades saindo, porque Jesus está declarando: eu quero te abençoar nesta noite. Ele curou o leproso. Mas nem bem termina o versículo 1, 2, 3 e 4, que um leproso é curado. O versículo 5 começa assim: quando entra em Cafarnaum, um centurião vai à presença de Jesus e diz assim: Senhor, vá até minha casa, porque o meu criado está muito doente. Jesus diz: eu vou com você na sua casa. O homem diz assim: Senhor, eu sou homem de autoridade, eu estou debaixo de autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens. E eu digo a um: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Se tu disseres uma só palavra,
o meu criado ficará curado lá em casa. Jesus disse: eu nunca vi fé igual a desse homem. Olha, o leproso já teve uma fé que disse: se tu queres, pode tornar-me limpo. Quero, foi embora. O centurião chega e diz assim: se tu disseres uma palavra, o meu criado sarará. Jesus para e diz assim: nem em Israel encontrei uma fé como a deste homem. Irmão, eu gostaria que nesta noite aqui existissem fé igual a daquele centurião. Eu quero que você olhe e diga assim: uma palavra de Jesus, e eu vou chegar em casa e já vai ter uma resposta e um milagre. Eu vou chegar no meu trabalho amanhã, já vai ter vai chegar o final desse mês e vai acontecer um milagre na minha vida. Eu creio que ainda esse ano o milagre vai acontecer. Eu creio que antes de chegar em 2020, um milagre vai acontecer. Eu não sei onde a tua fé vai. Eu sei de uma coisa: eu vou viver um milagre de cada vez, um milagre a cada dia, porque eu sou como aquele centurião. Uma palavra tua e o meu criado ficará curado na minha casa. É assim que andam os homens e as mulheres de Deus. É assim que andam os homens de fé. É assim que andam aqueles que vêm não para assistir um culto, mas que cultuam a Deus e glorificam o nome de Jesus, porque enquanto eu estou falando isso, você está demonstrando a tua fé e a tua confiança no Senhor. Mas espera um instantinho, nem bem passa o versículo 6, 7, 8, 9, a gente chega no versículo de número 14, no capítulo 8 de Mateus. Ele vai para a casa de Pedro. Quando ele entra na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro enferma. Dizem as más línguas que foi por causa deste episódio que nasceu o momento em que Pedro vai negar Jesus no futuro. Então Jesus entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, com febre, e Jesus vê que ela está doente, vai e cura a sogra, e a sogra fica de pé e passa a servi-los. Um milagre surpreendente. Mas não para aí, não para aí. Quando sabem que a sogra de Pedro foi curada, instantaneamente começam a chegar doentes, começam a chegar endemoniados, e a casa de Pedro virou uma verdadeira romaria, foi enchendo de gente na porta, enchendo de gente. E diz assim o versículo 16 do capítulo 8: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Pera, deixa eu ler de novo. Segura. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Diga: muitos endemoniados. Uma palavra de Jesus. Diga: uma palavra de Jesus. E muitos demônios são expulsos. Diga: uma palavra de Jesus. E muitos são expulsos. Você está vendo que esse capítulo de número 8 está carregado de coisas que acontecem assim. Se tu queres, pode tornar-me limpo, estará limpo. Se tu fizeres uma palavra, o meu criado sarará, está curado. Entrou na casa de Pedro, a mulher está doente, impôs as mãos, a curou. Ela ficou em pé e começou a servir. Encheu de gente, um monte de endemoniado, uma palavra, os demônios todos foram embora. Então hoje à noite, uma só palavra de Jesus poderá dar a vitória que nós necessitamos. Tudo que nós precisamos está diante de Jesus. Uma palavra expulsou demônios e curou muitos enfermos. Basta uma palavra só, não mais do que isso. E diz o versículo que assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aleluia. Em Betânia, na casa de Marta e Maria, a presença de Jesus transformou um lugar de morte, de tristeza, de dor, e ele restaurou a alegria da família com a ressurreição de Lázaro. Presença de Jesus. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas Lázaro, que está morto e sepultado há dias, há 4 dias. Os judeus esperavam até o 3º dia para ver se a pessoa não estava em estado de catalepsia. Ficava aguardando, tentando ouvir barulhos. Mas se passasse do 3º dia, é porque realmente estava morto. O corpo já entrou em estado de
putrefação. Mas Jesus levanta Lázaro dos mortos. Não importa se já decretaram a sua derrota. Não importa se já assinaram o atestado de óbito da tua felicidade. Não importa se já decretaram a morte dos seus sonhos. Eu vou dizer para você o que Jesus disse a Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Irmão, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não importa se já decretaram, porque irmãos de fé, irmãos de coragem são daqueles que se mantêm alegres e felizes e fiéis, até mesmo quando todas as circunstâncias já desvaneceram. É nesta hora que a gente deve ouvir esse conselho de Jesus: se tu creres, minha filha, se tu creres, meu filho, tu verás a glória de Deus. E é por isso que eu caminho nesta fé. Eu fico olhando para o futuro e digo assim: eu creio. Eu fico dizendo para mim durante todo o dia. Deus fala umas coisas para mim, eu falo assim: eu creio, Senhor. Eu creio, tudo é possível, eu creio. E quando eu vou vendo os anos passando, as coisas vão acontecendo. Porque eu começo a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E começo a viver aquilo como se já fosse. E assim que deve ser, nós devemos andar assim. E foi isso que Jesus fez em João 11. Em Decápolis, diz que Jesus curou muitos enfermos e endemoniados também. Decápolis quer dizer 10 cidades, um conglomerado de cidades. 10 cidades agrupadas. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, diz que multidões vindas de Decápolis seguiam Jesus. Grande multidão o seguiam, vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da região do outro lado do Jordão. O milagre que acontece aqui da presença de Jesus é quando ele desce numa destas 10 cidades chamada Gadara. E lá tem um endemoniado violento que se cortava com pedras e que prendiam com grilhões, ele arrebentava as cadeias. E ele se alimentava nos cemitérios, ele morava nos cemitérios. Era um homem perturbado em seu espírito. E quando Jesus coloca o pé e vai passando por este cemitério, este endemoniado corre e grita, esbraveja diante de Jesus, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi? Viestes nos atormentar antes do tempo. E Jesus pergunta: qual é teu nome? Diz: é Legião, porque somos em muitos. Legião era um agrupamento de soldados romanos que por onde passava deixava uma devastação. E os demônios se apresentam como uma legião, porque já tinham destruído aquele homem. Mas diz a Bíblia que Jesus ordena que aqueles demônios saiam daquele homem e entrem nos porcos. E estava ali uma manada de porcos, e os porcos não suportaram aqueles demônios e se precipitaram num abismo. Deixa eu dizer, querido, talvez a sua dor seja tão grande que você não está conseguindo ter noite de sono tranquilo, não está em paz, há uma depressão, uma angústia tomando conta de você. Mas deixa eu lhe dizer, a presença transformadora de Jesus está hoje aqui para te libertar de todo o mal. Que vá para os porcos estes demônios, mas você não é um porco, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é filho do Altíssimo, você se parece com Deus e por isso os demônios têm raiva de você. Você é filho do Altíssimo. Aleluia! Foi aqui, em Decápolis, que Jesus curou um homem surdo, colocando as mãos nos seus ouvidos. A Bíblia diz que ele era um homem que não podia ouvir nada. Mas Jesus, Marcos 7, diz que Jesus coloca os dedos nos seus ouvidos e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem, surdo e mudo. Então voltou os olhos para os céus e disse: Efatá, que significa abra-se. Efatá, abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre. Que hoje Deus abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando ao seu coração nesta noite. Que
que hoje a sua língua se solte para glorificar a Deus. Porque este homem aqui, surdo e mudo, simboliza muita gente que ouve a palavra, mas nada muda na vida dele. Ouve, mas nada tira uma glorificação da sua boca. Ouve, mas não muda. Hoje, efatá, abra-se estes ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito está falando à igreja. É assim que acontece os milagres. Em sua presença, a situação de perigo se transforma em bonança, porque o texto que li, que Jesus estava no barco, aquele perigo que os discípulos estavam enfrentando, foi transformado completamente com a presença de Jesus. Eu quero por último dizer que em Jericó, na casa de Zaqueu, o publicano entrou salvação com a presença de Jesus. E é aqui que eu quero dizer para você, hoje, Jesus quer ir com você para a sua casa. Talvez você chegou aqui para fazer uma visita e diz: pastor, eu sou espírita, eu sou católico, eu não professo nenhum credo religioso. Mas em Jericó, na casa de Zaqueu, entrou a salvação com a presença de Jesus. Aonde Jesus passava, tudo se renovava. Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia porque era de pequena estatura, então subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus parou debaixo da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Desce da arrogância, desce da prepotência, desce do orgulho, desce do medo. Hoje Jesus quer ir com você para a sua casa. Eu quero orar por você hoje que quer que a presença de Jesus esteja em sua casa. Eu faço uma pergunta agora: você já experimentou o poder transformador da presença de Jesus? Olha aqui nos meus olhos. Você já experimentou o poder transformador da presença de Jesus? Aleluia. Se você ficou na dúvida para responder, eu quero fazer um apelo para você nesta noite. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele continua vivo. Ele continua o mesmo. E toda a autoridade, diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos Filipenses, foi dada ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Hoje é noite das doenças se dobrarem diante do nome de Jesus. Você pode falar qualquer nome aí, qualquer nome. O nome de Jesus está acima disto. Por isso que Cristo Jesus é a nossa esperança de glória. Eu pergunto, a sua família já foi transformada pela presença de Jesus? Hoje é noite de ser transformada. Aonde Jesus passa, tudo se transforma pela sua presença. Mas é importante que você diga: eu quero Jesus na minha vida. Ele não vai invadir seu coração. Os discípulos precisaram clamar a Ele. Ele estava no barco, mas quando os discípulos clamaram, Ele se levantou e pôs ordem naquela terrível tempestade, naquele terrível vendaval. Hoje Deus está aqui, querendo que você diga apenas uma palavra, como o leproso disse: se tu queres bem, podes tornar-me limpo. E Jesus vai dizer: eu quero. Deixe Jesus entrar na sua vida nesta noite. Deixe Jesus se fazer presente. Deixe Ele se fazer morada. Deixe o poder transformador da presença de Jesus invadir o seu coração, porque Ele quer te mostrar o caminho que leva à vida. Jesus quer te mostrar, homem e mulher, o caminho que te leva à vida. E a presença de Jesus na sua vida vai te encher de alegria e vai trazer felicidade a você. Felicidade para sempre. Não é um dia, 2 dias, para sempre. Para sempre.
Eu vou ler de novo o Salmo 16, verso 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre, para sempre. Com a cabeça curvada e os olhos fechados, eu quero fazer uma oração.